Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um episódio do Telegrama Cast. E eu queria agradecer a presença de você que está em casa nos assistindo e do meu parceiro e amigo Jonathan. Olá, obrigado. Quero agradecer sua presença também, de quem está em casa assistindo. Muito bem. Gente, hoje a gente tem um episódio mais do que especial. Eu sempre falo isso para todos os nossos convidados, mas hoje realmente tem um peso maior. A gente recebeu alguns comentários de clientes e de amigos nossos falando sobre a Telegrama. Então, assim, o Telegrama Cast surgiu a partir da nossa agência de marketing, a Telegrama Marketing, e hoje a gente vai conversar com duas pessoas muito especiais que vocês tinham que conhecer, que fazem parte da nossa equipe, são nossos sócios, amores da nossa vida. Então a gente está aqui hoje com a Camila e com o Fábio. Salva de palmas. Olá. Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos então ao nosso episódio Telegrama Cast. Episódio especial de Natal. É, o nosso episódio, gente. Então, assim, aqui a gente vai conversar hoje, vocês vão conhecer a nossa produção. A gente sempre fala para vocês que a nossa produção tá aqui nos estúdios nos ajudando, né? Então hoje vocês vão conhecer. Eles estão aqui tanto no estúdio nos ajudando nos episódios, quanto eles estão nos ajudando na nossa vida dentro da agência. Então, assim, só para apresentar para vocês entenderem, e a gente vai começar o bate-papo. O Fábio, ele faz parte do comercial, né, da nossa agência. Então é ele que cuida aí do sucesso do nosso cliente, conversa com os nossos clientes, briga com os nossos clientes, faz as negociações. E a Camila, nossa designer, web designer, responsável por toda a arte, toda a parte visual da nossa empresa e outras cositas más. Ela também é especialista em lançamentos, então ela também está aqui com a gente para falar dessa área, né, Jonathan? Lançamentos, isso aí. Então, você quer começar a falar com a nosso querido time? Pode ser, claro, lógico. Vamos lá. A gente vai tentar falar de uma maneira descontraída com as pessoas e da visão que vocês dois têm, porque a gente está expondo basicamente a nossa visão o tempo todo a respeito do marketing, de como negócio e, enfim, como essas coisas funcionam, né? E a gente recebeu muitas pessoas aqui durante este tempo de Telegrama Cast. Sim. E várias pessoas trouxeram insights bem interessantes pra gente a respeito das experiências delas, do que elas viveram e tal. E imagino que vocês viram todos os episódios, alguns estavam aqui conosco. Teve alguma coisa daquilo que nos trouxeram aqui de visão, de algum insight que alguém trouxe aqui, que você pensou assim, que um de vocês dois pensou assim, puxa, olha só que coisa legal, que coisa aplicável na minha vida, como isso muda um pouco a minha perspectiva no meu dia a dia profissional ou no meu dia a dia pessoal. Teve alguma coisa que marcou vocês, assim, daquilo que o pessoal trouxe, que a gente pode relacionar com esses dois aspectos da vida? Quer começar? Pode ser. Comece. Bom, primeiro, eu acho que é uma questão muito prática, que o Maicon veio aqui falar sobre oratória e sobre o medo das pessoas de se expor. Acredito que se vocês acompanham o nosso Instagram, talvez vocês tenham visto alguns vídeos meus, mas como é difícil. Como é difícil quebrar essa barreira de se expor, como é difícil estar aqui e falar para as câmeras e ser ouvida, sabe? É muito que a gente muitas vezes bate nos vídeos, uma autossabotagem. A gente fala tanto disso para as pessoas não se autossabotarem e eu muitas vezes faço isso. Então, quando o Maicon trouxe essa questão da oratória, da segurança, de você falar sobre o seu assunto, de você da importância mesmo de você se expor ali nesse sentido, assim, eu sou essa pessoa de forma natural, né? Acho que até tô vermelha já. Não, até que não. Não, Tem tá, uma tá luz tranquilo. ali também. Tá tranquilo. As luzes ajudam. Tá normal. Vai apagar. Então, do Maicon por primeiro, né? Porque ele veio falar sobre oratória, então eu achei muito importante. E eu gostei muito também quando o Jean do Olivar, que trouxe a questão da experiência do cliente,
Nossa, como isso para mim é importante. A gente sempre tenta dar o nosso máximo para o cliente, né, como agência. A gente sempre pensa em soluções, a gente não faz um marketing apenas ali puro, digital, só criação de post, a gente nunca fez isso. A gente sempre tenta entender o cliente na maior dor dele, no que ele precisa, no que ele consegue, e a gente tenta fazer aquele marketing mais tradicional, digamos assim, né, e de fazer com que o cliente entenda que, tipo assim, a gente está ali por ele, sabe, fazer com que essa experiência do cliente seja o nosso máximo, assim, e para mim isso foi também uma das coisas que eu trouxe que me bateu muito. Fala aí, Fábio. Nossa, ficou altão. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês por permitir com que todos nós estivéssemos aqui junto, porque para nós é um prazer muito grande, para mim, né? Não é para nós. Eu sei que para nós também, né? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com pessoas que, além de sócios, são amigos, irmãos, pessoas que eu amo muito. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui trocando essa ideia com vocês todos aqui, né? Eu vou muito na linha da Cá, assim, acho que eu levei um aprendizado de todo mundo teve aqui, mesmo já conhecendo a história de algumas pessoas, como a do Maicon, como a do Edu e do Jean, do Olivar, pude conhecer o Cleverson, enfim, a Fernanda, todos que estiveram aqui, eu aprendi um pouquinho, cada um teve alguma coisa que me inspirou. Então o Maicon em relação à questão da comunicação e oratória, e também o exemplo que ele trouxe para a Ana, para a filha dele, uma inspiração que, né, todos nós aqui somos pais e mães, a gente quer que os nossos filhos se inspirem em nós, mas sem pressioná-los, e ele fazer com que, através do exemplo dele, ela pudesse também se tornar uma escritora, foi lindo para mim. O Cleverson colocando, cara, ele começou na Barbarov como um aluno, e eu conheci os donos da Barbarov, o Augusto e esqueci o nome do outro menino, desculpa, outro menino, mas principalmente o Augusto, eu conheci eles, e o Cleverson era aluno deles, e comprou a barbearia, e hoje coloca tudo em família, em Deus, etc, enfim, é muito bonito. Então, o episódio também, cara, todo mundo trouxe uma inspiração. O episódio do João falando sobre arte, Muito legal. cara, a gente fala muito não, mas sobre o arte. episódio... Aí, ó, pessoal, o episódio do João, ele só vai ao ar semana que vem. Então, Spoiler! é spoiler. Então, assim, ó, se tá achando Spoiler esse episódio, alert. já fica esperto que o episódio da semana que Me vem perdoe. vai ser, assim, surreal. É muito legal, então, por favor, ative a notificação pra você assistir. Mas Mas se é ativar a legal. notificação. Spoiler. Aí, Mas um spoilerzinho vai bem, assim, moderadamente vai bem. Então, olha, É verdade, é verdade. não percam, por favor. mas assim, gente, deixa eu trazer uma questão aqui pra vocês. A gente quis chamar vocês aqui pra conversar, porque o que acontece? Como eu e o Jonathan, a gente sempre tá aqui toda semana, o pessoal, nosso público aí, quem assiste a gente, meio que conhece um pouquinho da gente já. E a gente gosta muito de falar que a nossa agência tem um diferencial que é um time, né? Além da gente aqui, pessoal, nós somos o núcleo da agência, né? A gente começou a agência, só que nós temos outras pessoas que trabalham dentro do time. Então, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem gestor de vídeo, a gente tem design, a gente tem pessoas que são responsáveis por SEO, a gente tem web design já. Então, a gente tem um outro time fora daqui. Mas aqui é a base da Telegrama. E nós, como a Camila falou da importância do que o Jean falou sobre atendimento ao cliente, a gente não é uma agência que se preocupa só em postar nas redes sociais, tá? Então, se você tiver interesse em contratar nosso serviço, entenda que a gente não está muito preocupado com posts no Instagram. Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é muito maior do que isso. E é por isso que a gente queria chamar o Fábio e a Camila aqui, para que vocês entendessem o nosso time todo, porque a gente trabalha focado em entregar um programa de marketing completo, uma estratégia de marketing completa. E aí, que eu queria conversar com vocês, começando pela Camila, tá?
Tem uma questão, Ká, que você vende, você já trabalha há muitos anos, você pode até falar aqui pra nós quantos anos você trabalha com design, e trabalhava muito com design gráfico na época. E aí você teve que sair do design gráfico e teve que se reinventar para as redes sociais, porque a gente sabe que é um tipo de comunicação diferente. Então eu queria que você trouxesse pra nós um pouquinho da tua história, como que você chegou, né? Há quanto tempo que você tá aí no design, e como que foi essa transição pra você? Porque sair do gráfico pra rede social, eu sei que é difícil. Então, como que foi pra você isso aí, com a tua experiência? Puxa vida, é assim, a gente estava no design, na verdade assim, né, design gráfico e design web no sentido a gente fazia muito site, Uhum. plataformas mais robustas, né, na questão do desenvolvimento, por exemplo assim, fazer um marketplace, né, fazer uma loja virtual, só que daí, como eu comentei, a criação de post é você fazer como se fossem várias ideias diferentes no mesmo dia. E o design gráfico, quando você pega um livro para fazer, faz a diagramação de um livro, ou pega uma landing page, ou pega um site, você tem que fazer tudo focado naquele design, naquela arte, naquele tema, digamos assim, né? Então a coisa parece que vai evoluindo e vai tomando corpo, e você vai conseguindo aperfeiçoar, e você vai aprimorando. Quando você fala de um post, o post, ele, como minha amiga Mônica muitas vezes me falou, Cá, o post ele dura 24 horas, você não precisa passar 1 hora em cima de um post tentando melhorar ele. Claro, a gente se preocupa com design, a gente se preocupa com profissionalismo e tudo mais, mas a gente, quando no muito design rápido, é né? muito rápido. No design gráfico, a gente parava em cima de uma arte e ficava ali e aprimorando e melhorando e demorava e estava tudo bem, porque você passava uma semana ali fazendo aquele site, fazendo aquela, né, aquela diagramação daquele livro, e o post você tem que fazer 30 num dia, 40 num dia, e de temas completamente diferentes, e às vezes, tipo, você olha assim, puxa vida, eu podia fazer melhor, mas ele vai durar 24 horas e desse jeito ele vai entregar melhor. Esse, pra mim, é uma das coisas que mais me pega. Esse é o mais difícil, Esse é o né? mais difícil pra mim, é do tipo assim, se você fizer desse jeito, por mais que não esteja Bonito. uma obra de arte que nem, digamos assim, Aham. né, não esteja aquela arte que você esperava, desse jeito ele vai entregar melhor. Então, Essa é uma questão. essa é uma questão que às vezes me pega ali, mas já aprendi a lidar com isso faz tempo. Esse aí, pessoal, eu sempre falava muito pra Camila, porque quando a gente vai fazer um criativo, fazer um post, a gente tem objetivo, né? Que seja vender, que seja chegar em alguém e tal. E entendam, gente, é inacreditável, mas o feio vende mais. E daí, pra Camila, que tem um olhar de design, de arte, de qualidade, ela não entendia. Eu falava, Camila, porque a gente tem que focar em entregar uma coisa bonita, muito bem feita, só que a gente tem que entregar em vender. Sim. E o nosso cliente, ele precisa vender. A gente trabalha para isso, a gente trabalha para o cliente vender. E muitas vezes o cliente, a pessoa que tá lá do outro lado, lá no Instagram, na casa dela, ela não quer um post lindo. Não, Ainda mais a gente com IA, porque daí todo mundo tá achando que tudo é IA, né? Deus me livre. Então, tipo, se é muito bonito, a galera tá ignorando porque é IA. Então, essa é uma questão pro pessoal do design, eu acho que é bem difícil. O Jonathan também é do design e também sabe dizer um pouco disso, né, Jonathan? Pra você também ainda mais você que é bem artístico, pra você foi complicado essa questão. Mais ou menos. Acho que a questão não é tanto o ser bonito ou ser feio. A questão é que você tem que produzir rápido. Produzir. Então, se você achar a fórmula correta de produzir rápido, de uma forma que ele entregue a mensagem da forma que é necessária, porque daí, assim, se a gente for falar de design, quando a gente está falando sobre... olha que complexo. Então, a primeira coisa é você precisa produzir rápido. Isso não é uma coisa simples de se fazer quando você envolve muita arte ali, que você quer ser muito detalhista. Então, primeiro você tem que criar uma fórmula para entregar isso rápido, com a maior qualidade possível. Acho que por isso que ferramentas como o Canva tem certa... cresceram tanto, entendeu? Porque ele facilita isso, entregar rápido.
Eu particularmente não uso, mas a gente usa bastante na agência. Mas é porque eu não faço isso na agência, tá? Não, nada contra o Canva. Ai, que bom. Não, nada contra o Canva. Olha só, gente, por favor, se forem brigar contra o Canva, ó, eu sou uma gravado. defensora do Canva. Agora tá gravado já. Por favor, não fale Não, mal do nada, Canva perto de mim. nada contra o Canva, nada contra o Canva. Mas eu assim, entendo. não é bem o que eu faço na agência, então eu acabo não utilizando muito o Canva. Nada praticamente, mas assim, a questão é fazer o melhor possível com o mínimo esforço possível no tempo mais rápido possível. Tem uma coisa que eu sempre lembro que eu tenho meu envolvimento assim com a música e tem um músico brasileiro muito bom que foi guitarrista do Megadeth, o Kiko Loureiro, que ele fala numa das videoaulas dele lá, ele estava falando que a técnica da guitarra é isso, você ser o mais preciso possível, o mais rápido possível, o mais técnico possível, usando o menor esforço possível. Então, acho que isso é a questão quando a gente está falando de arte para a rede social. Em alguns outros tipos de arte, talvez eles te permitam ser um pouquinho mais detalhista, né? E a arte de IA, daí essa não tem o que fazer, ela não vai ficar bonita, não é uma coisa que hoje em dia está virando. A gente teve alguns finais de semana na casa do nosso cunhado, do meu cunhado, irmão da Cá, lá em São Paulo, e ele mora num condomínio bem grande lá, em São Paulo, não, em Guarulhos, e eles têm é um condomínio bem grande que tem várias torres dentro do condomínio e tem vários subcondomínios dentro do condomínio. É enorme o negócio, assim, sabe? Imagina. É enorme mesmo. E aí tem a administradora de cada um do condomínio. E aí, cada subcondomínio tem suas regras. Então, tipo assim, nesse condomínio a gente tá tendo muito problema com o pessoal deixando coisa nos corredores que não podia deixar e tal. Então, eles vão lá e fazem um cartazinho e colocam ou nas telinhas que tem no elevador, ou colam nos negócios de aviso. E é tudo IA. É tudo IA. Porque daí agora a IA virou um boom. Agora virou todo mundo design. Umas coisas que não precisam mais de design. Escreva na IA, façam, não sei o que, não sei o que. E é tudo o mesmo padrão, né? Cara, a IA pode variar, sabe? Não, mas essas pessoas que não têm o conhecimento que vocês têm, Sim. é tudo igual. Sim, Tudo igual. certeza. E aí tem umas coisas bem ruins, assim, né? Então, quando a gente tá falando até do uso de IA para rede social, dá para fazer? Dá para fazer. É só sair digitando ali no Cloud, no ChatGPT, no Google. Dá para fazer também, mas assim, é perceptível que você tá usando IA. E ele tá se tornando num nível que você não precisa mais, hoje em dia, você não precisa mais ser técnico disso para saber, sabe? Se qualquer pessoa que não tá envolvida com isso visse as artes no condomínio, perceberiam que eram artes de IA. Eu acho que isso é bem interessante, porque antigamente, que nem eu lembro que quando começou a surgir isso daí, eu não sou tão boa no design que nem vocês, apesar de ter trabalhado um bom tempo aí com isso, mas eu não sou igual vocês, nem me compara nessa área. Mas eu olhava alguma coisa e ficava tipo, IA. Agora tá uma coisa gritante. Sim. Agora eu não preciso. A minha mãe vai saber, vai olhar. Tirando que se colocar um grilo tocando saxofone, a minha mãe ainda vai achar. Né? Mentira. Gente, é mentira, mãe, por favor. Não, minha mãe não tá nesse nível ainda. Mas os idosinhos, né, eles estão acreditando. Só que agora qualquer um você consegue olhar e você consegue ver que é IA. Sim. E não tem mais, tipo, que nem você falou, não precisa mais de tanto conhecimento pra saber. Mas daí, assim, ó, falando daí de IA, de rede social, de sair do gráfico e tal, agora a gente vai pro próximo. O Fábio era vendedor padrão. E aí o Fábio foi para vender no digital. Então, o Fábio é um dos nossos especialistas que faz bastante, trabalha principalmente muito com copy. E traz bastante criação de fluxo e tal, e de coisas pra gente fazer ali de comunicação com o cliente direto. E aí, Fábio, o que você achou mais diferente entre, tipo, vir pro digital e o que você fazia antes, a forma de você vender antes? Na realidade, eu acho que é mais a forma de trabalhar. Porque assim, ó, eu tava numa reflexão aqui enquanto vocês falavam, não estou tentando vender nada, tá, pessoal? Por incrível que pareça. Mas assim, ó, vocês estavam de design, tava falando de IA, etc, etc. E falando da venda especificamente. O que
O que eu acho que o que eu mantive, dentro da agência, e o que eu acho que vocês mantêm, e o que eu vejo que os últimos clientes e leads têm nos procurado precisam e querem manter, é a simplicidade das coisas. O menos é mais, o Uhum. beabá. Aquilo que acontecia lá atrás, por mais que evolua, ainda funciona, certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu tive que desenvolver várias técnicas e tive que trazer para minha vida vários aprendizados em relação à tecnologia, a marketing, para sair um pouco daquela linha de vendedor de balcão. Porém, ainda dentro do que eu faço, muito do que eu aprendi lá atrás, e eu não estou falando de técnicas aqui que têm mais de 50 anos, como spin selling, etc. Isso aí é intrínseco, no meu caso. Mas eu estou falando assim, aquilo que eu aprendi, o olho no olho, tete a tete, aquele... O menos é mais, de fato, assim. Resumindo, ainda funciona. Uhum. Como, por exemplo, no design. Vocês estão falando de IA, mas, cara, por que nós temos esse grande diferencial no design? Porque vocês ainda têm aquele olhar de artista, tem uma polêmica sobre isso, de arte, de design, mas olhando a simplicidade das coisas, só que de uma forma mais profunda. Então, cara, pode pegar qualquer post dos nossos clientes, por mais simples que seja, vocês vão ver que tem ali ainda muito coração e muito do que sempre funcionou. Uhum. Então, dentro da venda é isso. É o relacionamento, por exemplo, o Jean veio aqui e falou muito sobre isso, o Jean do Olivar, o Edu. O relacionamento que eles têm, o olho no olho, o pós-venda, funciona. Faz muita diferença. E eu vejo isso com os nossos leads, com os nossos clientes atuais. Muitos aqui chegam, talvez com uma visão até errônea, de que precisam de uma técnica muito avançada para o negócio deles funcionar. Mas eles não fazem o básico. Um arroz com feijão, O arroz com feijão, cara. Eles não têm visibilidade no Google, eles não aparecem no Instagram, eles não... Quando chegam lead, eles não atendem direito, eles não fazem um pós-venda, eles não mandam ou pedem pro cara avaliar eles no Google, os que têm Google. Então, assim, às vezes o cara procura algo muito avançado. Eu não tô me perdendo, não? Não, né? Não, tá Eles certo. procuram, eles procuram algo muito avançado, mas o que precisa-se é o básico. Bem feito, que é o que vai vender. A gente até entrou com uma frase esses dias aí, talvez alguém tenha visto isso. Quem não aparece, financia o crescimento do próprio concorrente. Ou financia o crescimento do seu concorrente. O aparecer é básico. E não é aparecer de uma forma mirabolante. Ai, vou fazer um vídeo, lá, lá, lá. O meu amigo lá, o Fernando, da Carro na Mão, ele começou a aparecer do jeito dele. E até hoje parece do jeito dele. Pô, o cara cresceu, tá com mais de 20 mil seguidores. Ele abriu a terceira loja, fazendo o trabalho dele do jeito dele, aparecendo. E isso daí vai seguindo uma sequência. Eu tenho falado com várias pessoas que não têm isso. A partir do momento que se tem isso, que você consegue aparecer fazendo o básico ali, aparece no Google, que você tem um Instagram bom, que você aparece no Instagram, que você entrega um produto de qualidade, você vai vender naturalmente. E depois manter esse contato e essa venda de uma forma simples. Aí sim, depois disso, quando você atingir um patamar, aí beleza, agora vamos pensar em algo mais avançado, se precisar, quando precisar. Aí seria mais no caso de escalar realmente, né? Não que seja Exatamente. necessário disso para começar o negócio. Exatamente, é isso que eu trouxe para a minha vida. Eu ainda estou aprendendo muito, aprendo inclusive muito com vocês, com as pessoas que eu converso, mas eu vejo que quando eu vou numa linha do que funciona, do básico, do simples, daquilo que eu sei, daquilo que está no meu cerne, eu vejo que o negócio flui e funciona melhor. Uhum. Interessante, interessante. Mas vocês não falaram, porque a Mônica perguntou assim, ó, inicialmente, mas daí a gente começou a falar de técnica e qual que é a história de vocês como profissional até chegar no Telegrama? Qual que é da onde vocês vieram, enfim, o que vocês fizeram da vida até chegar no Telegrama? Ira, velho. Eu sou formada em terapia ocupacional pela UFPR.
pelo menos é federal. Tudo bem que é um assunto que não tem nada a ver, mas... Nada a ver. Mas, gente, ela faz uma massagem maravilhosa, gente. Tive o prazer, tá? É porque Não tenho tanto além- prazer quanto o Jonathan, que deve receber massagem todo dia, mas ela é maravilhosa. Mas isso porque, além de terapeuta ocupacional, eu sou massoterapeuta. Então, enfim. Mas daí, por conta da terapia ocupacional, eu fui contratada para ser secretária em uma associação, que era a Associação Gerando Saúde Mental. E, como secretária, eu ajudava a fazer os slides das palestras de todos os professores, de todas as apresentações, de ajudar a formatar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E isso eu fui tomando gosto. Aí, depois da associação, o meu queridíssimo Jonathan me convidou para a gente abrir uma empresa de design, De design não, de comunicação visual. de comunicação visual, me desculpa, para fazer adesivos de parede, para fazer, enfim, adesivos de recorte, e eu fui aprender a mexer nisso. Eu fui aprender a fazer algumas coisas ali no computador. Depois da design, aí a gente foi contratado por uma editora católica, onde a gente, nossa, daí subiu muito. Daí eu fui aprender a mexer no Photoshop, aprender a mexer com realmente ilustração, a fazer design de jogos, a design de produtos religiosos, de agenda. Nossa, daí foi realmente mais paixão mesmo, assim, aprendi e gostei muito de trabalhar com isso. E daí, a partir daí, a gente montou realmente uma empresa de design, onde eu trabalhava, recebia muito trabalho de freelance. As pessoas contratavam a gente fazia trabalhos avulsos daí de todas as coisas. De site, de web design, que nem falei, montamos um marketplace, diagramação de livro, em tudo. E depois conhecemos vocês, que cada um vinha com uma área muito específica ali, e falando cada um tinha uma habilidade muito específica, falando, vamos montar uma agência. Uma agência diferenciada. Num churrasco, falamos, nossa, mas por que a gente não se junta para trabalhar junto? Cada um faz uma coisa aqui, podia montar uma empresa completa. Daí foi assim que eu cheguei aqui. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós. E você, Fábio? Cara, eu sempre trabalhei no comercial, não como vendedor, mas sempre trabalhei no comercial, mas eu sempre tive a mente muito fechada, a cabeça muito fechada, então por vários pontos que nem vale a pena trazer aqui para esse podcast, que aqui é um momento de alegria. E daí no momento eu me tornei vendedor, por influência da minha esposa, vulgo minha sócia. Me tornei vendedor, eu sempre fui muito motivado, apoiado por ela, em vários aspectos mesmo, então eu devo muito ou tudo que eu aprendi num certo momento da minha vida e cresci pra cá, eu devo a ela. E comecei a vender. E vi que era bom vender, porque ganhava dinheiro. Daí eu comecei a me desenvolver, comecei a crescer nessa carreira de vendedor, né? Me tornei uma pessoa sênior nesse aspecto, depois fui para a área de gestão, aprendi a lidar com pessoas. Gosto de vender, gosto, mas muito mais do que isso eu gosto de lidar com gente, com pessoas. E daí, como ela é formada em marketing há muito tempo e trabalha com isso há muitos anos, eu fui me inspirando e me motivando a ela. E o que me fez entrar, de fato, não foi nem a venda, foi a questão da copy. Eu gosto muito de ler e escrever, eu gosto muito de ser persuasivo naquilo que eu tento fazer. Então, o que me trouxe para a área de marketing foi a copy, que está diretamente ligada à venda, né? Então, foi o que me trouxe a isso. E eu repito, gosto muito de lidar com gente. Eu acho que é complexo, mas é legal. Hoje em dia, talvez eu goste mais disso que de vender, inclusive. Lidar com pessoas. E o resto é história. Churrasco, etc.
Daí chegamos até aqui. Seria E vocês dois, né? prolixo. O quê? Pô, isso não é uma Vocês dois. entrevista, velho. Não, é, Não, mas a gente tá contando Tipo assim, ó, vamos lá, a gente tá aqui. Não, vocês são co-hosts hoje também, então. A gente, não ó, é- a gente não tá é só a aqui. gente. A gente tá aqui toda semana. Quem? Uhum. A gente telegrama. Ah, tá. Mas Sim. principalmente vocês, como host, co-host. E muita gente não conhece a nossa história, né, Não, Jonathan? acho que precisam saber. Vocês nunca falaram a história A de gente nunca vocês. A falou. gente ouve a história das Mas pessoas. os motivos da gente querer fazer esse episódio era pra isso também. Exatamente. Então fale um pouco de Fale um pouquinho de vocês você, Johnny. e o quão Eu falo por o último. marketing ou negócio é importante na vida uma de dinâmica vocês. assim, ó. Foi uma menina que falou, daí agora a menina. Mas faz sentido. Não. Interessante. Então, Top. Que gentileza. eu acho que assim, pela história de todo mundo aí, eu é que meio que. Acho que eu meio que nasci pra isso, assim. Porque eu sempre fui muito comunicativa, daí, igual na semana passada a gente teve episódio com a Larissa, que a Larissa comentou assim, eu era boa em várias coisas. Eu nunca fui muito expert em nada, mas eu era boa em várias coisas. Não expert, nunca fui especialista em nada. Só que eu me comunicava bem, eu falava bem e tal. E eu sempre gostei dessa área, sabe? Eu não sei, também tem uma parte minha eu gosto muito de filmes. Então eu assistia muito filme e tal. E aí eu cresci muito assistindo, tipo, de repente 30. Aí Já Veste Prada. E eu achava muito legal trabalhar numa revista, numa editora. Eu achava muito incrível isso. Sempre gostei muito disso. Tem outros filmes também que agora eu não vou lembrar necessariamente. Então eu gostava muito de trabalhar de comunicação, assim. E aí a minha mãe queria que eu fosse ou médica, ou advogada, ou passasse no concurso público. Só que daí eu não queria nada disso. Aí eu fui lá, fiz uma faculdade, fiz vestibular para publicidade e propaganda, fiz o Enem, não passei, deu muito errado. E aí eu fui procurar uma faculdade, eu fui trabalhar. Então eu trabalho desde os 15 anos, eu era guarda-mirim. E daí eu trabalho desde os 15 anos. E aí eu fui procurar uma faculdade que eu pudesse pagar. E daí eu queria uma faculdade nessa área de comunicação. E na época surgiu o marketing. Quando eu fui fazer marketing, gente, não tinha marketing digital. Não existia. Eu nunca tive na faculdade a matéria de Facebook, Instagram, Meta, não sei o que, essas coisas. Eu aprendi tudo depois. E aí, fiz a faculdade, ainda estudei na concurso, porque a minha mãe tava enchendo meu saco, falou, você tem que passar no concurso. Estudei no concurso, passei no concurso, só que eu fiquei numa posição muito ruim. Aí eu não fui chamada, aí eu desisti. Só que eu fiz de tudo, gente, vocês não vão acreditar. Eu tenho bastante conhecimento, porque eu vendi de tudo, gente. Se colocar pra vender caixão, eu vou vender, pode acreditar. Aí eu vendi Herbalife, eu fui telemarketing, aí eu fui trabalhar com bolo, porque eu queria fazer bolo, e eu amava fazer bolo, e daí eu fui trabalhar com bolo, eu fazia uns bolos lindos, uma hora eu vou colocar uma foto pra vocês no Instagram. Eu fazia bolos lindos, só que daí, tipo, quando eu comecei a trabalhar com bolo, eu vi que não tinha nada a ver, que eu odiava. E daí, o que aconteceu? Pra trabalhar com bolo, quando a minha filha nasceu, eu não queria voltar a trabalhar registrada, né? Não queria voltar a trabalhar, tipo, tendo horário e tal, porque eu sabia quem quer cuidar da minha filha e tal. E aí eu fui pesquisar na internet, curso. E daí eu comecei a fazer curso pra aprender a fazer bolo. Eu aprendi a fazer bolo fazendo curso online no YouTube. Tinha a Simone, hein? A professora Simone. Era muito legal. Se você quiser aprender a fazer bolo, cupcake, essas coisas, eu vou indicar ela pra vocês. Ela é maravilhosa. Eu não sei se ela dá aula hoje em dia, mas na época ela dava, eu aprendi tudo com ela. E daí eu aprendi a fazer bolo lá. Só que pra estudar curso ali, eu comecei a ver outras coisas. E daí eu comecei a ver os gurus da internet, que a gente, hoje em dia, muita gente critica. Eu meio que critico também, tá? Meio que critico. Aquele menino lá do canal Boom, como é que era lá, o Thiago Fonseca, sabe? Porque hoje em dia, vocês olham, as pessoas olham e falam, é coach, é coach, é coach. Só que eles falavam coisas que eu precisava ouvir naquela época. Pra mim foi muito bom, foi muito legal pra mim. E eu aprendi muito, e por causa desses caras, eu comecei a estudar de volta, e aí eu comecei a ver sobre marketing, daí eu fui conhecer o mundo do marketing digital, que eu não conhecia, o marketing digital. Aí fui pro marketing digital, e daí eu voltei à essência. Daí eu falei, cara, mas tipo, olha, aí baseado naquilo que eu aprendi, que é o marketing antigo mesmo,
Philip Kotler e tal, os 4Ps e não sei o quê. Aquela base do marketing que eu tinha me acendeu de volta. Isso há 9 anos atrás. Aí eu voltei a trabalhar com marketing, daí eu fui para a área do marketing digital. Aí, como eu não tive isso na faculdade, eu fui fazer 1 milhão de cursos que eu tenho. Nossa, o pessoal aqui sabe, gente, meu Deus, eu sou viciada em curso. Eu tenho todos os cursos que vocês pensar, na Hotmart eu tenho, na QIFI eu tenho, porque eu amo. Daí eu fui fazendo os cursos para me atualizar na área e comecei a trabalhar sozinha. Daí eu fazia social media. E de social media eu fui para lançamentos de cursos online, que daí vocês já viram o episódio com a Giovana. Aí da Giovana, daí do lançamento, a gente se encontrou. Daí cheguei no mesmo caminho que a Camila falou, a gente se encontrou e falou assim, gente, cada um trabalha numa área, por que a gente não se junta? Que não fazia sentido. E a gente montou a agência. Só que o meu foco sempre foi fazer uma agência diferenciada, porque como eu sou do marketing tradicional, apesar de que hoje eu tô no marketing digital, a minha ideia é trazer o marketing tradicional, porque junta tudo isso que a gente conversou. O que o Fábio falou ali. O tete a tete ainda funciona. A forma de vender ainda funciona. Você olhar a pessoa no olho, você saber o nome da pessoa, você se comunicar com ela, ainda funciona. Eu sempre falo para os clientes que o Instagram é um espelho da nossa vida. E quando a gente não consegue o que a gente é na vida real, a gente tem que ser no Instagram. Então eu comecei a entender que tudo que a gente sabia por fora, tipo, tudo que a gente já sabia, era só aplicar ali dentro do digital. E aí a gente se uniu e a gente tá aqui hoje. E aí a gente veio porque assim, eu não conheço nenhuma outra agência de marketing em podcast, eu acho que a gente é a única, não lembro Eu se tiver conheço. outra. Tem outra? Ah, então eu não quero saber de vocês, tá? Mas a nossa é Mas diferenciada. a nossa é diferenciada. Mas é que a gente tem a nossa ideia de fazer um podcast não era, gente, pra gente vender, nada do tipo. A nossa ideia era realmente pra conversar, porque a gente acha que o marketing de relacionamento, a comunicação, ela é muito mais importante do que o ato de vender em si. Por quê? Porque a gente vem dessa escola das antigas. A gente não é formado por guru de marketing. A gente não é formado por um único cursinho de marketing digital. Então é isso aí, essa é a minha história, por isso que eu estou aqui. Ah, legal. E a gente, só antes de Jonathan falar, e a gente entende do novo. Isso que eu quero deixar claro. A gente consegue entregar algo avançado, a gente entende do novo, a gente entende de AI, a gente entende. O que nós estamos trazendo aqui é que A união entre o a passado união e o entre o futuro. passado e o futuro. Perfeito, obrigado. Lembrei de uma coisa que a Gi falou que marcou a todos nós e a mim também. Antes de você falar, só para marcar, porque eu não posso deixar de lado, que ela falou assim: eu posso tudo que eu quero. Uhum, Isso foi uma coisa que me marcou muito. é verdade. Fala, meu irmão. Eu sou mais velho que vocês. Pouca Então, diferença. Tranquilo. e eu desenho há muito tempo, muito tempo. Eu lembro que assim, a minha relação com desenho, que daí o design vem em função disso, mas a minha relação com desenho vem porque os meus padrinhos de batismo, um deles é minha prima e era o marido dela, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas era um cara muito legal, e ele tinha assinatura de história em quadrinhos. Então, ele recebia todas aquelas assinaturas, assim, Marvel, tarará, 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 e de repente ele chegava e me presenteava, tipo, de cada 4 meses, porque ele tinha todos os negócios, então eu chegava, tipo assim, com, sei lá, cara, uns 40 gibis, assim, sabe? Uma caixona, assim. E eu lembro de uma situação bem interessante, que a gente morava numa casa no Boqueirão ali, e aí o meu padrinho e a minha madrinha foram lá nos visitar e a gente não tava. E naquela época a gente não tinha telefone em casa e tal. E aí eles perceberam que a gente não tava, eles abriram a janela que era aquela janelinha que faz assim, sabe? Uhum. Meu padrinho colocou a mão assim, abriu a janela e jogou os 40 gibis por ali, porque não tinha como, sabe? Daí a gente chegou em casa e tava cheio de gibi, assim. Então eu comecei a me identificar com o desenho por conta disso. O primeiro desenho que eu fiz que foi publicado foi em 96, que foi para um evento. Eu publiquei desenho para esse evento em 96, é um evento que acontece, ainda é um evento da igreja, bem grande, que acontece aqui em Curitiba. Eu fiz a arte desse evento, chama Gabaon. Eu fiz a arte desse evento de 96, de 97, e eles fizeram, acho que em 96 ou 97, o Gabaon de inverno. Eu fiz essas 3 artes. Acho que foi a primeira que foi publicada. Depois disso,
eu fui trabalhar, porque, cara, tem uma coisa que a gente sempre conversa sobre crença limitante. Eu nunca imaginei, até por conta da situação que a gente vivia, que eu pudesse me tornar um desenhista de verdade e trabalhar com isso, mas essa era a minha paixão. Então, eu fui tentar ir por um lado que eu achava que era mais viável, que foi trabalhar com comunicação visual. Eu trabalhei nas empresas grandes de distribuidor de comunicação visual que existem aí, Cerilon, Day Brasil, Actus, trabalhei todo com esse pessoal. Então, e em uma delas, que eu não sei se existe ainda, que era muito grande aqui em Curitiba, chama Multisign, eu aprendi muita coisa, porque eles tinham um local onde esticava a tela para serigrafia, então eu sabia como é que funcionava o processo. Tinha outro lugar que a gente soldava a lona, então pegava um painelzão, porque as lonas, quando a gente imprime uma lona para fazer um painelzão, assim, as máquinas, na época, elas tinham até 3,20 de largura. Então dava para você, como é que você vai imprimir um painel que tem 16 metros por 5? Você tem que soldar a lona. Então a gente fazia solda de lona e tal, imprimia, fazia solda de lona. Cortava naquelas guilhotinas que corta a mão da pessoa, sabe? Aquela tipo de coisa assim. Não, era uma outra assim, ó. Aquela de coisear, não, aquela tipo de copiadora, né? Eu só conheço essa. Era uma máquina. Aquele filme Megan, ela arranca um daquele pra... Que tipo um facão, né? Não é essa. Não é isso. Era uma máquina grandona, assim, cara. Tipo, a boca da máquina era assim, a gente colocava as chapas de PS, que é uma chapa plástica ali, e daí o cara falava assim, ó, eu quero pegar a chapa de PS que tinha 60 por 1,20, quero cortar em cartõezinhos, assim, de A6, porque eu vou fazer sei lá o quê. Aí você colocava aquilo e tinha uma faca, você colocava isso aqui de chapa de PS, daí você apertava um botão que você tinha que apertar um de cada lado, para que se certificar que sua mão não estava ali no meio. Sim. Você regulava ela no digital, colocava a chapa de PS, apertava, ele cortava de uma vez, assim, a chapa de PS. Legal, mas cortava a mão da galera. Mas tinha que apertar o botão aqui, assim. Mas sempre tinha alguém, cara. A pessoa colocava, tipo, apertava com o pé. Na gráfica. Ó, daí, tipo. A pessoa era burra quando a gente. mesmo. Não fala isso, cara. Quando a gente trabalhou na gráfica, era uma das coisas mais comuns na gráfica, as pessoas. Mas é que tinha os. Não, mas calma aí. Beleza. Gente, com todo respeito, se você perdeu a mão na gráfica, me perdoa. Mas é que se você. Não, mas isso era uma das máquinas. Isso era uma das máquinas. Essa máquina era mais segura, mas assim. Tinha máquina que era com dedo só. Não, tinha máquina que, tipo, tinha máquina de corte vinco, que ela bate, tipo, um carimbão, assim, sabe? Vem um monte de, tipo, você vai fazer uma embalagem de papel. Uhum. E a embalagem vem toda montadinha, assim, para o cara dobrar e sair a embalagem de uma caixinha, né? Como é que faz aquilo? Ele imprime primeiro ali o papel cartão, aí vem aquele monte, assim, de papel cartão num negócio, e aí ele bate um negócio que parece um carimbão, assim, ó. Pá, e vai cortando, ele vai cortando e fazendo vinco. Por isso, corte vinco, né? Ele vai cortando e vai marcando os vincos para você dobrar certinho. E aí é bem comum que as pessoas sofram acidentes nesse tipo de coisa, sabe? Credo. Então, acontece bastante. Trabalhei, então, nessas empresas de comunicação visual. Em uma delas, que foi a Actus, eu fui vendedor compartilhado com a 3M, eu divulgava produto da 3M. Na Day Brasil, eu atendia tecnicamente lá um produto que não era oficial isso, mas o pessoal me ligava do Brasil inteiro para ver um produto específico lá, que eram painéis de LED, eram sistemas de iluminação de LED. E aí, quando eu saí da Actus, eu peguei o dinheirinho que deu o acerto e a gente montou a nossa empresa de comunicação visual. E aí, nessa, a gente aprendeu algumas coisas do design, assim, porque, tipo, eu desenhava, mas não sabia mexer com design de verdade. Então, inclusive, desenhava, mas nunca fui eu que coloquei no computador, nunca tinha sido eu. Então, desenhava à mão, mas nunca tinha sido eu que coloquei no computador. E a gente tinha uns produtos lá, porque a gente queria trabalhar com festa, com evento, porque a gente tinha uma bagagem por conta disso, né? Porque a família da Cá tinha empresa de evento e tal, que fazia decoração em evento. E aí desenhava os negócios, mas ficava uma porcaria, cara. Mas a gente fazia umas coisas, fazia vitrine, fazia fachada, enfim. Saindo de lá, a gente foi para a editora, como a Cá falou. Na editora tem uma coisa que até é um cara que talvez vale a pena um dia a gente trazer. A gente conheceu um ilustrador que foi trabalhar conosco. E esse ilustrador foi o cara que meio que me destravou no desenho, assim, para fazer desenho para editorial mesmo, sabe? Porque ele me ensinou algumas técnicas que depois a gente começou a reproduzir. A gente fez uma coleção de 16 livros, acho. 16 livros.
livros bíblicos, assim. Então, eu desenhava a K fazia arte final e o cara coloria. E, cara, muito legal a experiência. À época, a gente fez um projeto que foi para fora do Brasil, que foi para África, bem legal, que era legal. A gente fez algumas coisas que foram para a Jornada Mundial da Juventude e tal. E depois disso eu entrei para a editora que a gente atende, que é a Medvep e tal. E lá daí, tipo, tinha uma experiência comercial bem legal também, porque tinha que unir um pouco as coisas. Tive a oportunidade lá de fazer algumas ilustrações diferentes, assim. Tem alguns livros técnicos, tipo, livro de odontologia que tem que ilustrar a cara do bicho e tal. Então, e fazer coisas para grandes formatos. Teve um painel, a gente participou de um congresso Medvep há um tempo atrás, né? Eles faziam o congresso no Expo Trade. E a fachada do Expo Trade é gigantesca. Vocês viram quando vocês foram na festa, né? Quando Sim. você entra ali, aquela fachada é gigantesca. Ela tem um espaço que tem um painel que vai... O painel pede 50 por 4, acho. 50 metros por 4. Por 4, isso. 50 metros por 4. Eu não sei se é 4, se é 3, mas é um painel gigantesco, assim. Nossa, mas é muito grande. Muito grande. E tinha um dos eventos tinha uma ilustração minha lá naquele painel de 50 por 3. Que massa. Que legal. Tinha uma ilustração minha. Então, e aí a gente chegou na onde a gente tá, assim, né? Que é trabalhar. E é interessante, tipo, a gente tá sempre na posição de quem precisa aprender, né? Porque trabalhar, a gente como falava um pouquinho antes sobre a questão do design para a rede social, é diferente, né? É diferente e você tem que saber que é diferente, cara, que é diferente, que assim, a maioria dos designers que são da minha escola vão torcer nariz pro Canva, por exemplo, que é mas é uma ferramenta que nesse contexto muito válida. É uma ferramenta que é muito funciona. válida, é muito válida. Como eu falei, como não sou eu que faço, acaba não trabalhando com ele, mas eu percebo que ele tem, até porque a gente voltando na história da IA, ele tem integração com IA, uma coisa assim, é bem legal mesmo, bem legal. Então essa é a minha história, foi assim que eu cheguei aqui na Telegram, marketing digital. Eu acho que vai ter que estar aprendendo sempre, né? Não só na tua área, como também tem que entender um pouquinho da área do outro, mas, pô, daí você tem que aprender a virar empreendedor. São vários pontos, né? E deixa eu fazer uma pergunta ali, que eu fiquei com isso na cabeça. Eu não lembro se a gente já falou sobre isso, a gente conversa tanto sobre tudo. Fala. Você falou assim, teve um cara que me destravou no desenho editorial. Foi isso que você falou, né? Foi, Me explica a diferença do que você conhecia enquanto desenho para um desenho editorial. Eu sou completo ignorante. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande, cara, como eu te falei, quando a gente tinha a empresa de comunicação visual, então a gente tinha lançado um produto, a gente tinha uma linha de produtos que era para festa, que a gente vendeu alguns, que era uma pista de dança holográfica, uns negócios assim, sabe? Não é que a gente inventou esse troço, já existia, mas a gente fazia também. E a gente tinha uma coisa que era um painelzinho que a gente fazia uma caricatura, era um painel para casamento, a gente fazia uma caricatura dos noivos, assim. E aí a gente pegava e fazia uma caricatura de 2 convidados aqui do lado, com uma carinha vazada, sabe? Então daí no casamento você colocava isso ali no seu hall de recepção, e daí você colocava a cara lá e tal, e tirava foto, sabe? Beleza. E a primeira que a gente fez, a gente contratou uma caricaturista para fazer. Aliás, não, a gente não contratou. A menina tinha feito a caricatura para os noivos, e a gente pegou a caricatura dela e a gente reproduziu no painel, tá? No segundo fui eu que tive que fazer. E eu já tinha feito muito desenho, e o desenho ele não tinha necessariamente que ser uma caricatura. Mas ele tinha que ser um desenho que fizesse uma alusão aos noivos. Cara, mas foi difícil, hein? Minha nossa senhora. Desenhava muito, já tinha feito um negócio que eu te falei lá de fazer o desenho livre lá do evento. Mas na hora de fazer aquele desenho, pegar o desenho, colocar ele no computador e imprimir ele em grande formato, porque era um painel, era uma chapa de fuan, que ele parece uma espuminha por dentro, para ser bem, falar com a galera para entender, ele parece uma espuminha por dentro, e ele tem 2 papéis cartões, um de cada lado, para ele dar firmeza, assim. E a chapa de fuan, eu acho que ela tem 1,20 por 2,40. Então você tinha que colocar ela ali e tinha que expandir. E aí não saiu, cara. Mas, cara, e eu fiquei semanas, a gente quase desistiu do negócio, porque o meu desenho não funcionava naquele troço, de jeito nenhum. Entendi. E quando esse cara entrou,
Esse cara, ele tinha uma experiência, é um cara muito bom. E ele estudou com um cara aqui de Curitiba que é muito bom. Quem sabe um dia a gente consegue trazer esse cara para aqui, porque esse cara uma referência nacional, chama Lacqua. Ele é um dos maiores ilustradores de livro infantil da atualidade aqui no Brasil. E o cara tá aqui. Nossa, que legal. E ele tinha estudado com o Lacqua. E aí ele começou. Assim, a gente tinha pego aquele projeto que era dos livros infantis, que eram 16 livros, e a gente tinha travado no primeiro. O primeiro foi um sofrimento. Cara, muito difícil. Vamos tentar fazer direto no computador com o Wacom, né? Com a mesa digitalizadora. Não dava certo. Vamos desenhar aqui, escanear e fazer arte final. Não dava certo. Tarará, tarará. E daí esse cara falou: ó, cara, tem umas coisas que eu aprendi com o Lacqua que acho que dava pra você reproduzir. Que é uma coisa de desenhar com 2 cores de lápis de cor. Então você desenha com uma cor de lápis de cor mais clara. E daí, em vez de você apagar tudo igual um tonto e refazer do zero, você pega um lápis de cor mais forte. Se alguém é aluno do Lacqua aí tá ouvindo, me corrija se eu estiver errado, mas ele me falou que era assim, e eu já vi algumas coisas do Lacqua que me pareceu ser. Então você tipo, pega um lápis de cor laranja e vai fazer um desenho do Fábio. Então eu faço um desenho do Fábio, só que eu achei que o braço ficou torto. Então, em vez de eu apagar aquele desenho e fazer de novo, eu pego e corrijo ele com um lápis de cor azul. E daí, na hora que eu vou fazer a arte final daquilo, aí eu trabalho em cima do azul, sabe? Entendi. Então, assim, ele me ensinou muitas coisas de proporção, de datasheet e tal. E esse cara me ajudou a destravar nesse tipo de desenho. Porque eu desenhava legal, fazia algumas coisas e entregava e a galera se virava. Mas nessa ocasião que a gente tinha a loja de comunicação visual, que eu tinha que fazer, a gente tive que fazer o processo todo, assim, por mais que, tipo, dividisse o trabalho com a K, mas tinha que acompanhar o processo todo do início ao fim, então travava muito. E aí o cara ensinou como faz esse processo de você fazer o desenho, fazer arte final, colorizar, deu um monte de dica pra gente sobre Muito colorização, bom. né? A É um gente cara aprendeu muito bom, muito. muito bom. Mas, Cara, pra mim parece que tá falando grego, porque eu não entendo. Eu acho muito legal, mas eu não entendo nada. Parece uma coisa muito, gente muito inteligente. Nada a ver. É só outro assunto. Eu não entendo nada. Gente, a gente vai estar quase indo pra final já, mas assim, eu queria fazer uma pergunta como que é? Capciosa. capciosa. Isso aí. A Natália Beauty. Eu tenho que falar da Natália Beauty todo episódio, porque se eu não falar dela, não sou eu. Então, já que você falou que a regra é homem, mulher, eu vou começar pelo Fábio, daí Fábio, Camila, você vai terminar em mim. Porque eu tô nessa parte de marketing digital faz mais tempo, então eu quero ficar por último, porque eu tenho mais coisas pra falar. Vão pensando vocês dois. Fábio, Fala comigo. se você pudesse dar um conselho hoje para uma pessoa, uma empresa, alguma coisa que quer entrar no digital, quer aproveitar seja do marketing no geral, marketing digital, tá? Tá? Que conselho você daria hoje para qualquer pessoa que tá tentando entrar nesse mercado? Primeiro básico, entre. Porque, como eu falei ali atrás, se você não aparece, você está financiando o teu concorrente, o crescimento do teu concorrente. Segundo conselho, se você contratar uma agência, um profissional, ouça ele. Respeite o que ele tem para te trazer e confie no processo. Quem te prometer, tá? E aqui eu não estou falando mal de ninguém, de nenhum profissional, entendam isso. Mas quem te prometer resultado imediato, está mentindo para você. Ouça o profissional que você tem, a agência que você tem. Ainda mais se tua agência tem estrategista, especialista, designer, gestor de tráfego como a nossa, que é uma agência completa e que é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Ouça o que eles têm a te dizer. Quando eles te entregarem um plano, execute esse plano e tenha paciência. Eu sei que muitas vezes você vai estar se afogando, mas a gente vai te puxar lá de baixo, cara. Então, ouça o que esses profissionais têm a te dizer e siga a estratégia. Não fique pulando de galho em galho. Não fique ouvindo É uma ideias dica mirabolantes. só. Desculpa. Mas foi uma boa dica, não foi? Ou não? Não foi? Foi uma dica Quarta ótima. produção. Ah, não tem Não. produção? A gente é produção, pô. Então vai ficar então assim. tá Não, bom. eu tô brincando pra continuar. Mas é Era porque eu tô isso, falando, era porque daí isso. tem as outras pessoas, daí você falar todas as dicas. Daí Era isso. uma dica. Era isso, desculpa. Fala, Camila. Uma dica para quem quer entrar no digital. Ou se você pudesse dar um conselho. Conselho. Bom, posso contar uma mini história? Com certeza, você deve. Vambora. Uma história da minha mãe. Me desculpa, mãe, obrigada por estar com as crianças. Chamamos o Brasil. Te amo. Mas
Então eu tenho uma história com a minha mãe, nossa senhora, toda vez que eu lembro, eu penso, nossa, acho que eu tava de TPM, tadinha. A gente, por muitos anos, no caminho para casa, tinha um terreno que parecia que estava largado. E a minha mãe, todos os dias, falava, esse terreno vai ser meu. Esse terreno vai ser meu. Um dia eu vou comprar esse terreno. Porque esse terreno tá largado, não deve custar nada. Eu queria tanto esse terreno. Todo santo dia, minha mãe falava a mesma coisa. Aí eu acho que um dia eu tava de TPM. Cansou de ouvir a mesma eu coisa. Falei, mãe, a senhora não quer esse terreno. Porque se a senhora quiser esse terreno, a senhora ia atrás. A senhora quer que alguém bata lá na tua porta, ofereça o terreno e tem que ser bem barato, porque senão a senhora não vai comprar. Nossa senhora. Acho que caiu, assim, porque ela e a minha irmã que estavam no carro começaram a rir e falaram assim, é bem isso mesmo. Uhum. Então, um conselho, se você quer entrar para o digital, entre. Vai lá e faça, procura um pouquinho sobre como fazer, mas faça. Não fica só, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou abrir um canal no YouTube. Um dia eu vou criar um vídeo. Instagram. Segunda-feira eu vou gravar o vídeo e não faz. Porque o primeiro passo pode ser o mais difícil, mas ele vai valer a pena. Então, se você quer, faça. Muito bem. Bravo. Excelente. Ótimo. Jonathan, qual que é o seu conselho? Fala, galerinha. O meu conselho é... Tem muita gente falando muita bobagem na internet. Siga a minha metodologia, porque eu te vendo, se você seguir minha metodologia, não sei o que, eu te garanto, e aí, caso não dê certo, eu devolvo, te pago uma passagem para Disney, e não sei o que, e não sei o que. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. A gente que estudou marketing, eu não falei disso, eu fiz a faculdade lá de tecnólogo de marketing de varejo. Que a gente que estudou marketing, você estava falando aquele negócio dos 4 P's e não sei o quê, a gente sabe que, tipo assim, criar um produto, criar um serviço, criar um negócio, ele envolve muito mais do que uma metodologia infalível para vender qualquer coisa. Não existe isso. Eu tenho uma metodologia que eu posso vender gelo para esquimó e vai dar certo e tal. Não existe isso, gente. Não existe isso. Promessas absurdas, né? Exatamente. Se cerque de pessoas que não vão dizer sempre para você esse tipo de bobagem, te entregar conto da carochinha, tá? Então, quer entrar no marketing digital, como o Fábio e a Ká falaram, entre, não fique esperando, né? Faça, você não nasceu sabendo, e fuja de charlatão. Tem um monte por aí. Fuja de charlatão. Não vá para quem vai te falar que vai crescer seu Instagram em 5 minutos. Não existe, tá? Isso não existe. Tudo que você conquistar na sua vida é com muito suor, a não ser que você seja mega rico. Se você é mega rico, daí dane-se. Eu quero comprar um monte de gente de Instagram, aí você compra, você faz o que quiser. Agora, se você não é mega rico, se você precisa trabalhar... Não existe, gente, não existe esforço, não existe resultado sem esforço, sem sangue, sem suor. Você precisa estudar seu produto, você precisa se cercar de pessoas que vão te falar, cara, você está disposto a ouvir que seu produto talvez seja ruim nesse aspecto? Se cerca de pessoas assim, não só de pessoa que vai ficar te adulando e falando que as coisas funcionam de forma fácil, porque uma vida não é fácil para ninguém, gente. É Perfeito. isso aí. Muito bom. Olha aí, são muitos cortes. E você, senhorita? Meu conselho. Eu vou ter que pegar um pouco do meu conselho. Eu tive que parar você ia dar 37 conselhos ali, cara. Você ia falar todas as coisas, daí Vambora! Primeiro conselho, não compre pessoas no Instagram. Não compre seguidores no Instagram. Não, a minha lista é bem grande, só que eu acho que tem a mais importante de todas. Não, tem ai, gente, agora já agora você vai dar um conselho também, você deixou o rapaz dar um conselho. Mas é porque ele fala, é que o Fábio falou vários. Eu ia falar assim, ó, gente, só pra validar o do Fábio ali, tá? Sobre o negócio de contratar. Se você está pagando alguém pra fazer serviço por você, não perca tempo fazendo o serviço daquela pessoa, tá? Pra começo de conversa. Você tá pagando uma agência pra fazer o serviço pra você? Pare de querer fazer o serviço da agência. A gente trabalha aí pra isso, tá? Quando a gente falar pra vocês, tal vídeo dá pra gravar, vai ser legal, tá? Esse é um conselho. Eu queria só colocar a cereja em cima do bolo, mas eu tenho outro conselho.
que é mais importante. Meu amigo Jonathan, ele vai adorar. O quê? O quê? Que é assim, ó. Assim, ó, escutem, olha que legal. Vou fazer ASMR. Feito é melhor do que perfeito. Tá? Gente. Eu sabia que você ia falar isso. Gente, pelo amor de Deus. Sabe qual que é o grande problema de todas as pessoas que a gente trabalha, inclusive o nosso? Eu quero falar isso pra vocês. Quando a gente fala da gente também. A gente começou a criar conteúdo pro nosso Instagram. Vocês podem entrar no nosso Instagram, vocês vão ver que não faz muito tempo que a gente cria conteúdo. E vocês podem chegar pra gente e falar assim: ué, mãe, quem é você pra estar falando? Você não cria conteúdo. Porém, eu tenho, assim, ó, páginas e páginas e páginas de resultado pra mostrar pra vocês, tá? Eu tenho insights, meses e meses e meses de resultado. Eu tenho prints e prints de telas de gente entrando em contato. Então, todos os meus clientes eu tenho resultado para trazer. Eu tenho desde o perfil que começou com 0, o perfil que chegou a 20, 30, 40, 50, 70 mil. E eu tenho desde o perfil que tinha 5 mil seguidores e foi para 40. Eu tenho desde o perfil de cliente que não atendia ninguém e agora tá com a agenda cheia. Então, eu poderia ficar sem postar no nosso Instagram. Nós poderíamos ficar sem postar no nosso Instagram. A gente quis postar e fazer conteúdo no nosso Instagram para mostrar para vocês que a gente também passa por isso, para a gente entender também, como a Camila falou. É muito difícil, gente. Eu sei que é difícil gravar conteúdo. Eu nunca, quando eu falo para vocês, não é fácil. Não é fácil a gente estar aqui gravando conteúdo hoje, deixar nossas crianças e estar num estúdio e tal. Quando a gente começou a fazer o podcast, a gente ficou com vergonha, é natural. Tá? Eu quero que você entenda isso. Só que quando a gente fala que feito é melhor do que perfeito, é que vocês têm costume de querer estar perfeito antes de começar. Vocês olham aí uma Virgínia da vida com o melhor celular, melhor câmera, melhor luz, e melhor público e melhor estúdio, e vocês querem estar assim para começar. Enquanto vocês estão fazendo isso, o teu concorrente está vendendo. Esse que é o grande problema. Enquanto você perde tempo de ir pro digital, de fazer uma campanha, de fazer um criativo. Mas, como a gente estava falando, os criativos feitos por IA são horríveis, tá? Mas ainda assim é melhor do que nenhum. É ou não é? Uhum. É melhor do que não aparecer. A gente não é a favor. Se você for contratar a gente vai falar assim, ó. A gente não é a favor de fazer criativo com IA, beleza? A gente não vai fazer. Só que se for para você não ter nada, um criativo com IA é melhor do que nada. Então, se você não tiver no digital hoje em dia, você não existe. Se você não tiver um Instagram, se você não tiver um Google Meu Negócio, a sua empresa simplesmente ela não existe e ninguém vai te achar. Então, faça. Não espere ficar perfeito. Você vai ficar perfeito conforme você for fazendo. Comece, tá? A gente estava falando semana passada com a Larissa sobre a parte de esportes e tal, e ela falou bastante sobre isso. Ela começou com a bicicletinha dela lá, que ela falou que parecia um Fusca. Se ela ficasse esperando ter a bicicleta perfeita, ela não teria feito nada, gente. Hoje ela é triatleta. E pra tudo na vida é assim, é isso que o João tá falando aqui. Tudo exige esforço. Então, simplesmente comece a fazer. Então, feito é melhor que perfeito. Eu vou tatuar isso, tá? Pra vocês começarem a entender. Isso aí, gente. Nosso horário se encerrou. Mais uma vez, nossa conversa foi muito produtiva. Muito esclarecedora para você que ficou até o final. Vocês querem falar mais alguma coisa para dar tchau? Assim, ó, a única coisa que eu queria dizer, nós não somos contra IA. Exatamente, não, de jeito né? Porque existe uma grande diferença, até comentei com o John que a gente tinha que vamos fazer um post sobre isso, a diferença entre feito por IA e feito com IA. Uhum. A gente fez um post sobre isso. Não, acho que... Porque assim, ó, um post feito completamente por IA, ela não vai pegar a identidade visual do cliente, ela não vai pegar as regras, deixar profissional. Uhum. Agora você pode utilizar a IA para fazer um detalhezinho de uma imagem, você pode usar a IA para fazer alguma coisa no seu post, mas você precisa trazer a ID do cliente, você precisa deixar ele profissional, e daí existe essa grande diferença, feito por IA ou feito com IA. Uhum. Perfeito. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo tempo, acho que foi muito produtivo, como sempre, e falar para vocês que a Telegrama ela tem como objetivo levar a mensagem de vocês para o maior número de pessoas possíveis e fazer com que a tua mensagem impacte outras pessoas.
Então, se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de como a gente faz isso, liga lá embaixo, chama a gente que a gente vai te levar para esse caminho. Tamo junto. Tô vendo. É isso. Tcharam. Tem que não tava aparecendo ali. E eu Ele quero tá me se ver vendo. naquela câmera. É isso. Isso aí. Pessoal, muito obrigado para você que esteve aqui conosco até agora, nos assistindo, nos ouvindo. Sempre um prazer ter você aqui conosco, comentando barbáries no chat. As maiores barbaridades tem nesse chat. Mentira, porque você tá vendo o chat, tá vendo que não tem. Ou você ficou curioso porque a gente apagou. Você nunca vai saber a verdade. Nunca vai saber a verdade. Só que esse show live, ao vivo. Agora, quem tá ao vivo sabe o que tá acontecendo. É. Você tava ao vivo? Não, perdeu. Acabou. Isso aí. Obrigado, pessoal. Nós nos vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigado, Mônica. Eu que Obrigado, Camila. agradeço. Obrigado, Fábio. Obrigado. Até a próxima quarta, pessoal. Deixa o like, curte, comenta e compartilha. Por Beijo. favor. Tchau. Vambora. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.